Então, na parte essencial da aula de hoje, nós trazemos assim que o próprio Buda, com toda a sua experiência vivenciada na espiritualidade e em carne e osso, ele dizia, né, existe um caminho que nos liberta. Porque a gente chega um momento que a gente diz, poxa, mas a vida é só isso? Alguns brincam, né? Levantar, acordar, trabalhar, pagar as contas, né? Dormir. Existe algo além disso? Sofrer, ter alguns dias de alegria, alguns dias de tristeza. Então, ele dizia, olha, se você captou que existe uma experiência que não deixa de ser uma escola para quem está encarnado aqui no planeta, mas você já sente que aqui não é o fim, e sim é um meio para a gente caminhar, para aprender. Então, ele dizia, se você está se sentindo preso já, não é mais nem uma questão de querer conquistar as coisas, porque nada mais faz sentido para você aqui, ter dinheiro, ter riquezas, né, ter posses, ter status, ser alguém, né, isso já não faz mais sentido. Então, existe um caminho para a gente se libertar. Porque todos os apegos e todas as coisas que a gente tem aqui nos causam também dor e sofrimento e angústia. E ele trouxe de forma didática, e é esse o grande lance do budismo, porque ele começa, na sua essência, de forma muito simples e didática. É isso que diferencia o budismo das outras escolas aí, ou das outras religiões. Então, ele diz que compreendeu pelo menos 4 nobres verdades, que dentro dessas 4 nobres verdades também estaria um caminho óctulo de libertação. Então, se a gente entender as 4 nobres verdades e o caminho óctulo que está ali dentro, nós já podemos dizer que somos iniciantes no budismo e podemos viver na prática, no dia a dia, essas 4 nobres verdades e o caminho óctulo. Pode ser um trabalho para a vida inteira. Só as 4 nobres verdades e o caminho óctulo nos enchem de atividades e práticas e experiências por uma vida inteira. Imagina o restante complementar que tem no budismo. Né? Então, vamos para a primeira nobre verdade. Ele dizia, a primeira verdade é a dor. Viver encarnado é dor. Aí a gente pode dizer assim, poxa, mas o Buda era muito fatalista, pessimista, está nos levando para uma vibração de pensamento negativo? Não, ele está sendo realista. Ele está colocando na justa medida o que nós temos que ter de entendimento de verdade sobre a existência aqui. Então, encarnou, vai passar por dor. Não existe um ser, a verdade é, não existe um ser que vai encarnar e não vai sentir nenhuma dor, nenhuma angústia, nem sofrimento. Porque até os grandes mestres e avatares que vêm aqui para missões nem precisavam vir encarnar. Quando eles encarnam e vêm para o trabalho missionário, Jesus, Buda, Krishna, Maomé, eles passam por sofrimentos e dores. Então, viver encarnado é dor. Começa por aí. Essa é uma verdade. Desde o nascimento já é doloroso. A alma se vê aprisionada na matéria condicionante. Também é limitada às suas forças luminosas naturais. Vem dor contínua ao coração humano, que é submetido aos desafios, às agruras, né? Que a personalidade meio que cega, não sabe como resolver. Então, por nós não termos a sabedoria, o conhecimento pleno que precisamos, nós encarnamos e esse aprendizado é doloroso. Eu gosto de sugerir para quem está entrando na essência do budismo que a gente aceite essa verdade. Aceita, ó, não seja um cego, digamos assim, de achar que, não, vou conseguir resolver toda a minha vida e de amanhã em diante vai ser um paraíso e eu não vou sofrer mais nenhum revés e eu vou estar super equilibrado, né? A não ser, depois a gente vai ver, que a gente chegue na iluminação. Não é impossível, mas encarnou, já vamos sabendo. Tem dor pela frente. E isso não quer dizer que é bom ou ruim, porque, para dar como exemplo, né, o que eu tenho feito, não estou dizendo que é fácil, mas é o que eu tenho feito com as minhas dores, né, quando elas vêm, quando elas aparecem, eu aceito elas. Eu evito ao máximo tomar um remédio para dor. Isso não é só ensinamento budista, é um ensinamento grego também. Platão dizia, você tem que negociar, conversar com a sua dor, ver até o limite que você aguenta. Né? Em vez de deu uma dorzinha no joelho, na cabeça, no cotovelo, no braço, já vai tomar um analgésico. Não, fique um dia, 2, 3, vê o quanto você aguenta ter dor e chame a dor de tua amiga, porque ela está te alertando de algo que não está certo. Então, a dor não é inimiga.
A dor é amiga, se a gente souber que ela está nos avisando. E por isso que viver encarnado, quando tem muita dor, é porque a pessoa tem que escutar os avisos e não fazer como a gente imagina assim, acaba quando a gente toma um analgésico por qualquer coisinha, qualquer besteira, nós estamos cortando o alarme, o fio do alarme, mas não estamos apagando o incêndio. O incêndio continua lá. O motivo da dor, a gente nem sabe qual é o motivo, nem investiga. Estou falando isso para dor física, mas tem a dor emocional e a dor mental também, se a gente quiser pensar. Viver encarnado é dor, primeira verdade. Que mais da primeira verdade? A essência do ser, quando libertada da matéria, não é afetada por nada. Olha só o que ele nos traz por experiência, por meditação, por investigação, por aprendizado, que ele também acessou a essência dele mesmo. E aí ele pode dizer assim, quando a gente está com a nossa essência, nós não somos afetados por nada, não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem apego, desejo, por aí vai. Sem essa libertação da alma, tudo que nós vamos ter para a nossa personalidade vai resultar em dor. Então, olha só, quando é que a gente vai se sentir doloroso? Quando a gente se sente totalmente a personalidade, aquele quaternário, aqueles 4 corpos, né, que os hindus nos ensinaram, e a gente não se identifica com a nossa alma, que é uma consciência um pouco mais espiritual. Então, a gente precisa que a alma tenha a sua liberdade de consciência e aí a gente consegue negociar com a personalidade. Olha, personalidade, eu sei que você está sentindo dor nesse momento, mas você vai ajustar, você vai conseguir resolver isso. E eu estou aqui vivendo, não vou deixar de viver por causa da dor nesta minha personalidade. É aquilo que motiva muitas pessoas a ir trabalhar com dor, a cuidar de criança quando está com dor, a viver, a fazer executar seus compromissos com dor ou sem dor, com chuva ou sem chuva, com frio ou com calor. Ah, porque está muito frio, eu não posso sair de casa, não vou trabalhar. É uma dor de sentir frio, é um desconforto. Mas se a alma está com a consciência liberta, ela enfrenta o frio. No Bhagavad Gita, que a gente já estudou, se fala que a nossa alma é impenetrável, indestrutível, imperecível, impermeável, a água não pode molhar, a espada não pode cortar, né? O fogo não pode queimar a nossa alma. Então, o Buda aprendeu também muito com a questão hinduísta. Entendido que viver encarnado é dor, o Buda nos ensina agora a segunda verdade. Toda dor tem uma causa. Opa! Isso já é um professor nos ensinando. Que bom, porque se tem causa para dor, se eu descobrir a causa, talvez eu possa até viver sem essa dor. Quando é que a dor surge para todos nós? Quando a gente se ilude, a gente pega uma realidade mundana e acredita que aquilo é a verdadeira vida. E apostamos todas as nossas fichas em coisas, vamos dizer assim, mundanas, tanto para conseguir como para manter. Então, poderia ter vários exemplos materiais ou abstratos, mas vamos pelos materiais, né? Se eu me apego muito ao automóvel que eu comprei zerinho, e aí eu faço a curva e bato no poste, e estrago aquele carro zero. Eu quase me enlouqueço, me mato, porque era um carro novo, eu desejei tanto, guardei 20 anos uma reserva de dinheiro para comprar aquele carro, realizei meu sonho e em 20 minutos eu estraguei tudo. E aí vem a dor e o sofrimento. Por quê? Tomou como felicidade e como realidade um objeto que é perecível, que não é para durar para sempre e pode estar sujeito a um desastre, um acidente. Então, o Buda está dizendo, você toma a realidade por ilusão, se desgasta com isso, e ainda quando perde, quando acontece algum imprevisto, a dor vai vir, o sofrimento, a angústia, no emocional, mental ou físico. Quando a gente dirige todas as nossas energias para o mundo que é sempre mutável e onde nada perdura, tudo se desvanece, é como se a gente tivesse praticamente sentindo o tempo esvaindo-se entre os dedos. Era assim que ele falava. A gente não consegue nem segurar o tempo. Ah, não, agora eu conquistei algo que isso seja eterno. Não. Achei o amor da minha vida, então agora vai ser feliz para sempre no casamento. E daqui a pouco, ao longo do casamento, vem desgaste, ao longo das relações familiares ou profissionais.
Começa assim, poxa, a gente achou que ia fazer uma sociedade perfeita, jogamos todas as fichas na Associação Athena, porque todos que vão entrar vão entender, a gente vai ter uma linguagem coletiva, um objetivo comum, todo mundo vai colaborar, vai ser uma maravilha, e os relacionamentos não vão por esse sentido. Muitas vezes, não, eu estou preocupado em pagar minhas contas, vou pedir um tempo. O outro, eu fiquei doente, não consigo mais acompanhar. E se a gente apostou as nossas energias em algo que é mutável, nós vamos sentir dor e sofrimento. Claro que vocês, no nível que já estão, sabem que ela começa uma dor mental, depois vai chegando no emocional e um dia chega no físico. Essa é uma ordem natural. Pode acontecer o inverso? Até pode. Por um acidente, daqui a pouco a pessoa quebrou uma perna, não consegue mais andar, e aí emocionalmente começa a ficar abalado e mentalmente entra em depressão. Os dois, mas geralmente as coisas por descuido vêm de uma mente mal vigiada que desemboca numa emoção que vai começando a se desregular e um físico que vai estar aberto a alguma avaria que possa acontecer. Então, onde nós estamos jogando as nossas energias pode ser algo a ser muito estratégico a quem quer se livrar das dores. Aonde você está jogando suas energias? Porque as dores vêm do mau direcionamento das energias. E em relação a essa verdade, nós podemos falar que tem um caminho bem didático que o Siddhartha nos ensinava. Tá? Ele dizia para os discípulos, na vida prevalece a dor. Então, olha o ensinamento do Buda. E ele não está querendo ser pessimista, ele está querendo ser realista. Por quê? Quando a gente não tem o que deseja, a gente sofre. Tem um sofrimento ali, a gente está buscando. Quando a gente vai atrás do que a gente quer e se desgasta, esse desgaste energético para conseguir o que a gente quer causa sofrimento, angústia e dor. Quando nós conseguimos o que a gente queria, depois de primeiro passar pela dor de não ter, passar pela dor de buscar, quando a gente consegue, para manter aquilo que nós estávamos buscando, também precisa trabalho, esforço, energia. Então, é doloroso. Não é algo de presente. A gente precisa ter a manutenção de qualquer sistema, qualquer objeto, qualquer relacionamento que a gente está buscando manter. E, por fim, como tudo é transitório, e o budismo fala muito disso, perder aquilo que nós conseguimos um dia, por desejo inicial, por conquistar através do trabalho e depois por manter por um tempo, vai ser dor. E vocês podem pensar até no corpo físico. Primeiro a gente talvez estava lá, desencarnado, eu quero reencarnar. Vem um desejo, uma motivação. E aí vem uma necessidade. E aí, poxa, tem uma energia a ser trabalhada para conseguir um corpo. Aí, quando nasce, ganhou um corpo físico, energético, precisa manter, tem que comer, tomar banho, fazer exercícios, manter saúde, sobreviver e por aí vai. Daí conquista um certo equilíbrio, uma certa saúde, certa lucidez, mas com o tempo sabe que tem lá 80, 90, 100 anos de validade e vai perder. E nós vamos ter que sentimento no momento de abandonar esse corpo? De desgaste de energia, de dúvida, questionamento, dor, angústia, na maioria das pessoas. Depois a gente vai ver se tem exceções, mas a gente está falando de modo geral. Então, o Buda estava falando para todos, de modo geral, a grande maioria. Se com o corpo físico é assim, imagina com as outras coisas. Vocês podem colocar na cabeça de vocês todos os sonhos, anseios, buscas, e quando conseguiram, ver se é fácil manter, e quando perderam, ver se não é doloroso. Tem que trocar, né? Poxa, eu já não fico mais naquela casa, tinha aquela casa, não tenho mais. Tenho aquela pessoa no meu relacionamento, já não tenho mais. Foi tanto tempo me dedicando a ajudar essa pessoa, daqui a pouco essa pessoa sai da minha vida. Quanta energia para manter ela e depois quanta energia para superar a perda dessa pessoa. Até que se chega numa terceira verdade, que é um terceiro ensinamento do Buda, que é um caminho, né, digamos assim, não necessariamente o caminho, mas uma verdade de que é possível terminar com a dor. Tem como cessar a dor. E a cessação da dor é um estado de nirvana. Não é ir para o nirvana. Senão a gente fica confundindo que é um lugar fora de nós. Mas a cessação de dor é o nirvana. É um estado próprio de cada um, que também pode ser coletivo. Quando a gente canaliza toda a nossa energia, essa nossa sede de vida, em direção ao eu superior, as dores terminam, mesmo encarnado.
Porque a gente não vai estar apegado a uma dor física, uma dor emocional ou mental. Nosso direcionamento é conexão direta lá com o eu superior, com o eu divino. Então, para o eu divino, que sabe que é temporário, um corpo, uma personalidade, ele vai dizer assim, tudo bem, é natural ter dor na personalidade, mas a minha vida está além dessa experiência da personalidade. E aí a gente acessa o tal do nirvana. Quanto mais coisas desejamos, quanto mais trabalhamos em busca de uma recompensa, mais karma carregamos em nossa balança. Bom, aqui o Buda nos derruba para trás, né, de costas, dando um choque, talvez assim, alguns que estão planejando conquistar e conseguir muitas e muitas coisas, cada vez mais coisas nessa vida, enquanto que o Buda vem e nos diz, olha, deseje o mínimo que você possa e não o máximo. Porque senão você vai desejar muito, você vai desgastar-se muito por tudo e vai, pelo desequilíbrio, né, vai acumular karma. Acumular karma significa ações que precisam das reações ou das resoluções. Não significa que são ações ruins. Você pode acumular 1000 karmas bons, mas você precisa reencarnar, passar por certos desafios e dores e desgaste de energia para resgatar esses karmas. Então, daqui a pouco, o Buda está falando algo além do que a gente julga de bom e ruim nessa vida. Ele está dizendo, diminuir o karma é buscar o nirvana. O nirvana não é você ter crédito de 1000 ações que você fez de bondade e você vai receber 1000 reações de bondade do mundo, do universo, das pessoas que você provocou essa ação boa. Aí você diz, eu vou chegar no nirvana, porque tem 1000 pessoas que vão facilitar a minha vida na próxima encarnação. Que bom isso. Não, o Buda vai dizer assim, o karma em si, ele mantém preso aqui para coisas boas e ruins, só que ele volta para a primeira verdade sempre. Viver encarnado é dor. Mesmo que você tenha créditos de coisas boas e prazerosas, talvez, e satisfatórias, mas, de modo geral, ele diz, o que prevalece é a dor. Tá? Então, tem que ter muito cuidado nessa história. Tanto é que existe uma escala que os budistas ensinam. Se você faz coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Tudo bem. Mas você não quer colher coisa ruim. Então, você quer colher coisa boa? Plante coisa boa. Porque é difícil mexer no desejo. A pessoa não consegue se livrar do desejo. Então, assim, troca o conteúdo do teu desejo. Pratique coisas boas desejando coisas boas. Não é o ideal budista, mas é um próximo degrau para você subir na evolução. E aí a gente, nesse desejo que não consegue se libertar, a gente estava fazendo coisa ruim e vem coisa ruim, a gente sempre quer ganhar alguma coisa, daí vai ganhar coisa ruim porque faz atitudes ruins. Quando a gente entende isso, a gente começa a dizer, eu não quero mexer no meu desejo, eu continuo querendo receber coisas boas. Mas para receber coisas boas, eu preciso fazer coisas boas. Então a gente troca o fazer ruim por fazer coisa boa. E aí, agora a vida está muito legal, porque eu estou fazendo coisas muito boas e estou recebendo coisas muito boas. Não, não é o ponto final. A vida não se resume a isso. Isso ainda é um projeto kármico que a gente está inserido e vai exigir reencarnação. Então, o Buda diz, não deseje nada. Não deseje receber coisas boas. Não espere receber coisas boas, se você quer cessar com a dor. Só viver nas coisas boas não vai cessar as dores. Não é possível. Isso não é o projeto Terra, como se fala. Então, o karma nos obriga a voltar. E a gente vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. Tanto bom como ruim. E começa de novo até que chega um instante que a gente compreende que a tal da roda de samsara, ou roda de constantes renascimentos e mortes, pela retação, pelo desapego e pelo ajuste perfeito com a lei, que é o Dharma, nós podemos entender que é uma roda. E a gente está subindo e descendo, circulando. Mas às vezes eu vou reencarnar como rico, às vezes como pobre, às vezes como bonito, como feio, como bondoso, como maldoso, mas eu estou apegado nessa reencarnação sucessiva. Está cheio de karma. E nós precisamos entender que essa roda existe, mas que nós podemos sair dessa roda. Saindo dessa roda, se encontra a cessação da dor. Então, gente, reencarnou, se encontrou aqui nesse planeta, ou qualquer outro, mundo físico. Eu estou com karma para resolver, né? Como diz.
bom ou ruim. E ainda eu preciso ter a reta ação, que é a ação correta para não ter karma bom nem ruim na minha vida. Para fazer o justo equilíbrio assim, da neutralidade. Porque tudo é impermanente, quer dizer, tudo é impermanente, então não adianta me apegar a nada. Por isso, palavras diretas do Buda era: a vida é sofrimento, mas o próprio homem é o causador de seus problemas, porque constantemente deseja o que não tem. É uma lição tão simples de ser transmitida e tão difícil de ser vivida. Parar de desejar o que não temos. E ele dizia ainda: a felicidade e o contentamento podem ser alcançados mais pela limitação dos desejos do que pelo aumento das posses. O legal que a experiência que o Mujica, né, o governador ali, o presidente também do Uruguai, teve, ficou 27 anos preso, se eu não me engano, ele aprendeu a não querer ter posses, ele teve que limitar os desejos ao máximo. E quando ele vai ser o presidente do Uruguai, um dos exemplos que ele traz, né? Ele nem sabe, talvez, que isso é um caminho budista, ou talvez saiba, né? Acho que é um cara bastante intelectual, inteligente. Ele andava de Fusca, não queria segurança e morava numa casa de chão batido, sendo presidente do Uruguai. Porque ele também dizia muito isso. A felicidade, o homem rico, é aquele que menos tem desejos, aquele que menos precisa. O pobre é aquele que pode ter muita coisa, mas que não se contenta com nada. Esse é uma pessoa pobre. Esse ensinamento é budista e antigo. Tá? Só que o auge da nossa aula chega aqui com a quarta nobre verdade, que é a revelação do caminho óptimo. E eu até posso me permitir falar um pouco mais desse slide aqui, porque é muito importante, muito lindo esse caminho. Então, qual é a quarta verdade depois de 3 verdades que só revisando agora e não no final da aula? Primeira verdade, viver encarnado é dor. Então, a dor existe, não é uma ilusão, é uma verdade. Segundo, toda dor tem uma causa. Depois que a gente encontrar a causa, vem a terceira verdade, que diz, olha, você pode parar com a dor. E aí ele nos entrega o maior presente, que é o caminho para fazer essa cessação da dor, para chegar ao nirvana. Com 8 passos, 8 etapas, que começamos pela primeira. Reto propósito. Primeira coisa que nós temos que alinhar na nossa vida. Qual é o propósito justo que eu tenho que seguir? Justo para mim, para todos que me cercam, até para o universo. Qual é o meu propósito? Alguns dizem até missão de vida, né? Mas aqui eu acho que a questão é o propósito. Por que eu tenho que fazer tal coisa? É saber qual é o propósito e fazer da forma mais neutra possível, sem acumular carga. Vamos pegar o exemplo do futebol, né? É aquele juiz que tem 2 times, ele não vai dar preferência para nenhum para nenhum outro, ele vai apitar. Assim, ó, meu propósito é ser juiz nessa partida. Então, o meu reto propósito é ser justo na medida certa, que vai trazer neutralidade para qualquer questionamento, qualquer lance. Fulano de tal deu uma joelhada lá, apito. O outro botou a mão na bola dentro da área, é pênalti. Tá? Independente se é para A, para B ou C. Mas, tirando esse exemplo, vamos trazer para a nossa vida. Qual é o nosso propósito para essa vida? Será que é, diante da aula do budismo que a gente está tendo hoje agora, assim, reduzir os desejos e eliminar o máximo possível de karma? Será que a gente consegue já ter esse propósito? Buscar o nirvana? Então, vamos com calma. Vamos ver o segundo etapa. Ação correta, ou a reta ação. Se eu tenho um propósito, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei exatamente ele, não sou, assim, não é um cavalo de padeiro, mas eu enxergo com todas as possibilidades, 360 graus, eu sei, eu vou lá para o norte. Ali está meu propósito. A segunda etapa é que atitudes eu faço nessa minha caminhada. Eu estou dando passo certo ou estou dando passo para trás, enxergando meu propósito? Ou estou dando passo para o lado? Então, a reta ação não vou dizer que é um atalho, porque nem sempre o atalho nos leva a ser mais, assim, é um caminho mais fácil, né? Às vezes o caminho reto, ele não é tão tortuoso, não faz a gente sofrer tanto. E um atalho, talvez a gente vai ter que subir uma encosta de uma montanha muito íngreme. A gente chega mais lá, mais talvez assim,
espaço mais curto para chegar lá, mas o sofrimento vai ser muito maior. Então, até nisso, mesmo para chegar no reto propósito, a gente tem que saber qual é a ação correta para chegar lá, que nos aproxima realmente. Não adianta eu pegar um atalho e desistir no meio do caminho. Terceiro, olha só, o Buda tinha uma visão profunda da vivência humana. Isso já faz 2.500 anos. Terceira questão, a reta palavra, falar as coisas na medida certa. E muitas vezes a gente está com um pensamento doido, uma emoção louca, e aí alguém na turma começa a falar mal do vizinho, e a gente também já coloca umas palavras falando mal do vizinho. E isso, essas palavras causam desajustes, causam acúmulo de karma. E se eu estou falando além do que é o vizinho, falando coisas positivas demais, também algum dia você cobrar e dizer, olha, você falou demais, você não estava usando a palavra certa. Você exagerou, confundiu a cabeça das pessoas. As pessoas achavam que a pessoa era um santo, um anjo, e na verdade era uma pessoa normal. Você chamou de mestre, 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 a pessoa era uma pessoa normal. Por mais que a gente pode admirar muito uma pessoa e dizer, ah, é um mestre, né? Mas o Buda dizia assim, talvez o próprio Buda dizia, não me chamem de mestre. Eu posso ser mestre de mim mesmo em algum momento, mas não de vocês. Todos nós temos a potencialidade de ter o próprio mestre interno, né? Então, a reta palavra. Eu gosto de usar muito esse modelo aqui com adolescentes, porque na fase da adolescência e ali na confusão das escolas, eles usam muitos palavrões, tá? Isso é todas as gerações, né? Gosto de falar de coisa, sei lá, errada, ruim, feia, pejorativa. E eu, quando falo com adolescentes ou com crianças, eu digo, olha o que você está falando, porque isso aí apodrece os teus dentes, né? Tem que falar dessa forma. Vai deteriorando a tua língua, então as cordas vocais vão sofrer no futuro porque você está falando palavrão. Isso cria energias ruins na tua boca. Na Bíblia, quando os anjos questionam Deus, que estava dando muita atenção para o homem, que recém tinha sido criado, o Deus chama os anjos e diz, olha, vocês me digam o nome desse bicho. E os anjos estavam mudos. Me digam o nome dessa planta. Os anjos continuavam mudos. Aí Deus chama Adão e diz, Adão, qual é o nome desse bicho? E Adão diz, cavalo. Qual é o nome daquele? Cachorro. Essa planta? É oliveira. E aí Deus diz para os anjos, vocês entenderam por que eu estou dando atenção a essa minha criação diferenciada? Porque ele sabe usar a palavra correta. Mas, metaforicamente, isso é belíssimo. Só que será que a gente hoje, com todo esse ensinamento, a gente usa a palavra correta? Quarto caminho, né, desse caminho óptimo, quarta etapa, é retos meios de vida. Parece que isso aqui está trazendo os 10 mandamentos de Moisés, né? E talvez Moisés aprendeu com Buda muita coisa, ou com os herdeiros, né, do budismo. Só que os retos meios de vida é você ser honesto, fazer jus ao que você recebe, o que você paga as suas contas, o que você se mantém com a tua energia, com a tua saúde, né? O teu sustento, de forma honesta, sincera, sem tirar do outro, sem estragar a natureza. Eu quero comer 2 maçãs, eu vou lá e derrubo 15. Aí 10 apodrecem durante uma semana, assim, por que eu fui tirar maçãs a mais do que eu preciso para a minha vida? Ou então, por que eu fui desviar dinheiro público para ter um iate, um carro e uma ilha, diante de que aquele dinheiro não me pertence? Isso não é um reto meio de vida, de levar a sua vida. Então, tem ensinamento moral, claro. Tudo isso para a gente escapar da dor, gente. Não são coisas para trazer uma moral para as pessoas serem pessoas éticas. Não, é para cada um que está fazendo coisa errada não sofrer. Então, é muito profundo esse ensinamento aqui. Quinto, reta atenção. A atenção começa principalmente em a gente prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que estão sendo ditas. E, de certa forma, assimilar o que é o aprendizado do dia a dia. É preciso ter atenção. Inclusive, essa atenção para se ter uma memória melhor é importante, mas existe a atenção imediata que você precisa ter atenção para atravessar uma rua, senão você vai ser atropelado. E a gente pode até usar esse exemplo. Se eu não sou atento, cai um tijolo na minha cabeça, um carro me atropela, alguém vai me passar a conversa e eu vou sofrer. Então, é preciso ter um desenvolvimento psicológico de atenção para não sofrer. Aí parece que começa a complicar esse ensinamento budista. Poxa, não é tão fácil ir para o Nirvana? E não é fácil, precisa tudo isso aqui. Outra questão, até baixo meus ombros agora. Puxa, paciência, né?
mas é uma reta paciência. Eu posso esperar de forma justa. Tem momentos que não é para esperar, porque já passou o tempo de se ter paciência. Senão, o Brasil vai melhorar, a próxima geração vai melhorar. Poxa, isso aí não é uma reta paciência, isso aí é um desleixo, né? Em não querer ajudar e mudar, ou provocar mudança, ou melhorias, sabendo que quer melhorias, não deveria desejar, né? Mas no momento que não consegue abrir mão dos desejos, e você precisa fazer com que as coisas aconteçam e ter paciência também. Olha, como é que a mulher e o homem querem ter um filho, não vão ter paciência de 9 meses para nascer a criança. Então, não adianta querer esperar que nasça antes ou que saiba como é que vai ser o rosto dela antes. Você tem que ter essa paciência na justa medida, sabendo que a gestação dura 9 meses. E quanto é que dura o tempo para a gente conseguir, do nível que a gente está, conseguir um discernimento do que é a vida? Talvez demore várias encarnações, mas um discernimento de ter dinheiro para viajar para a Amazônia. Quanto tempo eu preciso guardar dinheiro para ir para a Amazônia? Se eu estou trabalhando ou se eu estou aposentado? Tantos meses. Então, vou ter paciência, depois eu vou para a Amazônia. Aqueles que querem pagar já a viagem, quem quer pagar a prestação pode ir antes, né? Aí depois tem que ter paciência para pagar a viagem. Aí vem o complemento, a reta perseverança. O quanto a gente planejou, lembra do desgaste de energia? Eu não posso desgastar minhas energias além da conta e nem a quem. Então, se eu quero, eu estou usando o quero hoje, não devia, né? Mas se o meu propósito exige, vamos falar assim, não é mais o ego querendo. O meu propósito exige que eu conquiste certas coisas, que eu conquiste o nirvana nessa vida ainda, eu tenho que perseverar com a energia certa. Eu não posso, o meu propósito é o nirvana. Fico 1 ano trabalhando perseverante nesse sentido e depois eu desisto. Porque eu não cheguei no nirvana depois de 1 ano e eu não tive paciência, e eu não prestei atenção que para chegar no nirvana eu preciso de 25 anos. Vamos jogar lá para cima. E não estou nem usando os retos meios de vida, nem a palavra certa, nem as ações corretas. Então, essa perseverança, ela decai. E você não está mais tendo esse tipo de perseverança. E para fechar, olhem só, surpresa final, a reta meditação. Fecha o 8º passo deste caminho. Porque através da meditação, nós acessamos o eu superior. Só porque meditação é um ato, é uma ação de ir para o meio. Mas meio de quem? Meio de nós mesmos. Alguns chamam de eu interior, e é através desse caminho que nós vamos encontrar ele. A meditação tem várias formas. Hoje se vende, se doa, se entrega diversas metodologias de meditação. Só que o Buda dizia, existe uma meditação correta para cada um. Você tem que encontrar essa meditação correta dentro de todos esses passos. Com toda essa caminhada, se chega no Nirvana, que é equivalente a escapar da roda de Sansara, sair do ciclo de reencarnações, que tem como prevalência a dor. No momento em que a gente começa a balançar e dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Esse planeta, esse mundo, não estou fechando com as coisas aqui. Minha consciência pensa, imagina, sente coisas bem diversas do que se faz aqui. Como é que as pessoas não acordam para certo tipo de vida? Já é um indício de que nós podemos transmigrar a nossa alma para algum lugar, se não tiver karma. Então, se você está querendo se encontrar num lugar que não é por aqui, tem que pagar, começa pagando as contas que tem aqui, de bondade ou de ajuste. Por mais que pareça uma tábua de mandamentos, né, regras morais que não cabem para a nossa época, claro que cabem para a nossa época. Esse caminho não foi concebido por um homem temporal, né, e nem por uma moral de costumes. É um caminho que eleva o homem ao melhor de si mesmo, independente da época e do lugar, e leva o homem à sua imortalidade, que não vai ter nem a morte física, nem a morte astral, para nos aparentar fim de ciclos. Nós podemos atingir o nirvana, que é uma consciência liberta, como a gente viu no começo da aula, e aí isso traz abertura do coração e nos permite
a percepção intuitiva da vida. É a nossa chispa, né, espiritual, é o nosso corpo e campo búdico atuando plenamente sobre a personalidade. A personalidade, os pensamentos, as emoções, o físico, sendo só um instrumento do eu superior.